Boa noite, Malta Cultural! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje é dia 1º de julho de 2021. Eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras. Estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, programa de entrevistas da Rede Sem Fronteiras aqui no Instagram, que acontece em todas as segundas e quintas-feiras, este mês em 2 horários. Com o primeiro convidado às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal, e com o segundo convidado às 20 e 30 horas do Brasil, 0 hora e 30 minutos de Portugal. Portanto, estamos começando agora a nossa segunda entrevista de hoje. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países do mundo, nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção de seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos em parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Este ano, estamos reestruturando a nossa rede e já fundamos identidade jurídica e uma editora em Portugal. Abrimos a nossa área de produção de e-books e audiobooks e estamos firmando parceria com novos países pelo mundo. Mas o mais importante ainda está por vir. Em meados do segundo semestre, uma série de ações serão apresentadas a vocês. Portanto, fiquem por perto, nos sigam nas redes sociais e acompanhem as nossas ações. Nós temos essa página aqui no Instagram, uma página no Facebook e um canal no YouTube, o de Andréia Portugal, Rede Sem Fronteiras. Eu vou repetir as informações de praxe de todo começo de programa, porque às vezes quem assistiu o primeiro programa de hoje, quem não assistiu ao primeiro programa de hoje, só está assistindo a esse, portanto, será informado, ok? Então, esse programa aqui, o Conexão Sem Fronteiras, é um instrumento de colaboração que já faz parte dessa nova reestruturação, que nós utilizamos para promover os nossos parceiros, apresentando de forma resumida o seu perfil profissional. Nesta primeira fase do programa, nós estamos entrevistando os autores participantes do stand da Feira do Livro de Lisboa, que vai acontecer entre os dias 26 de agosto e 12 de setembro. Na segunda fase, que começará em outubro, entrevistaremos a segunda turma composta pelos coautores das coletâneas produzidas pela Rede Sem Fronteiras. Então, já deixo aqui o convite para que na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, para que vocês possam assistir às entrevistas das escritoras Arailda Gomes, de Minas Gerais, e Astrid Kempfel Beutler, de São Paulo, todas as duas lançando seus livros na Feira do Livro de Lisboa. E por falar em Feira do Livro de Lisboa, informamos mais uma vez que as inscrições para participar da feira na modalidade A, presencial, autografando, ou na modalidade B, se fazendo representar, enviando seus livros, estão abertas, mas agora por pouco tempo, tá bem? A Feira do Livro de Lisboa é o principal palco da lusofonia e nele passam importantes personalidades. E esse ano, a Rede Sem Fronteiras estará com uma programação super especial, com palestras, debates, entrevistas, etc., tudo de dentro da feira em tempo real. Aqueles que tiverem interesse em se juntar a nós nesse importante evento literário internacional, presencialmente, se fazendo representar, devem solicitar o regulamento para a nossa assessora Sofia Porto pelo e-mail contato@redesemfronteiras.com.br. E atenção, pessoal! Eu queria muito falar com os coautores da coletânea Intercâmbio Luso-Suíço, Navegando pelos Mares da Lusofonia, que é a antologia literária em verso e prosa da ALALAS, Academia de Letras e Artes Luso-Suíço. É presidida pelo nosso querido amigo Augusto Lopes e tem a vice-presidente para o Brasil, Ana Maria Tourinho. Então, eu tenho alguns recadinhos para quem está participando dessa coletânea, tá bem? No e-mail que vocês receberam de aprovação da inscrição, com todas as coordenadas, no final desse e-mail tem o cronograma de atividades, quer dizer,
o período que a gente faz cada coisa, revisão, diagramação, lançamento, tudo ali no cronograma. Então, vocês que se esqueceram qual é o cronograma, quando é que acontece cada coisa, dá uma olhadinha, puxa pela caixa, na caixa de correspondência de vocês, puxa pelo e-mail e dá uma olhadinha lá no cronograma, tá? Lá tem todas as atividades. Ele informa, é uma coisa muito importante que eu preciso esclarecer, no regulamento dessa coletânea constava o seguinte, que o lançamento oficial seria em outubro em Genebra, local sede da academia. E que depois do lançamento oficial em outubro em Genebra, seria lançado nas feiras do Livro de Lisboa e no Salão do Livro de Genebra. Essas feiras, elas acontecerão após o lançamento oficial. Tem alguns coautores que estão se confundindo, achando que essa coletânea da Academia Suíça será lançada agora, nesta feira de Lisboa. E não é verdade, pessoal. Então, olha com calma o regulamento. O lançamento oficial, que é o primeiro, ele acontece em Genebra, em outubro. A Feira do Livro que será sim lançada na Feira do Livro, mas não essa, a do ano que vem. Por que vocês estão se confundindo? Porque a Feira do Livro desse ano, de Lisboa, aconteceria em maio e junho. Então, não tinha dúvidas, todo mundo sabia que quando a coletânea fosse ser lançada, seria na Feira do Livro de Lisboa do ano seguinte. Como a organização da feira adiou a feira para agosto e setembro, muito pertinho de outubro, tá todo mundo achando que vai ser lançada nesta feira. Não vai, tá? Ela será lançada na Feira do Livro de Lisboa no ano que vem, porque é uma coletânea que acontecerá de 2 em 2 anos, portanto ela será lançada, será trabalhada durante 2 anos. E daí, primeiro o lançamento acontecerá em Genebra, em outubro, um lançamento que também vai ser virtual, para que as pessoas que estão no Brasil e que não poderão ir a Genebra possam participar em tempo real. Só depois disso é que vai ter os lançamentos nas duas feiras, a Feira do Livro de Lisboa e o Salão do Livro de Genebra, no ano que vem. Então, portanto, vocês vão ter um lançamento esse ano e lançamento nas feiras no ano que vem, tá? E daí vai ter também um lançamento, aí o pessoal do Brasil, atenção, vai ter um lançamento virtual que acontecerá provavelmente juntinho do lançamento de Genebra, tá? Agora, para a gente aproveitar aí a onda da Feira do Livro de Lisboa esse ano, nós vamos fazer, com a autorização do nosso presidente, um pré-lançamento dessa coletânea da Academia Suíça na Feira do Livro de Lisboa deste ano. Um pré-lançamento. Portanto, nós não vamos ter o livro em mãos, mas nós vamos fazer uma ação de promoção desses autores de dentro da feira, em tempo real, de dentro da feira. Então, vocês precisam aguardar informações sobre isso. Mas é muito importante esclarecer que o lançamento oficial é apenas em outubro. Nós vamos mandar um comunicado por escrito, tudo direitinho, por e-mail, para que vocês possam ter essa informação, tá bem? Nós vamos também emitir um convite para vocês para esse pré-lançamento na Feira do Livro de Lisboa, mas esse convite só vai acontecer no finalzinho de agosto. Nós vamos emitir esse convite para que vocês possam divulgar nas redes sociais de vocês no finalzinho de agosto, tá? Outra coisa que todo mundo está perguntando, assim, com muita ansiedade, é a respeito, presta atenção, isso é muito importante, é a respeito da aprovação para participar da academia como membro correspondente internacional. No regulamento foi informado que todos os participantes, os coautores, participantes dessa coletânea, que não fossem acadêmicos, né, os que ainda não eram acadêmicos, teriam seus materiais submetidos a uma avaliação por uma comissão da academia que iria verificar quem poderia, neste momento, entrar ou não. Então, assim, pelo cronograma, essa comissão deveria avaliar até agora, final de junho, e isso foi feito. A comissão foi composta pelo presidente, pela vice-presidente Ana Maria, por mim, que sou presidente de honra, e pelas duas revisoras, que são equipe técnica, né? Com especialidade em literatura e gramática. Então, uma comissão composta por 5 pessoas avaliou esse material, selecionou quem é que vai entrar neste momento. Tem muita gente boa, a avaliação foi muito difícil,
Mas vejam, a coletânea tem 110 participantes. Nós não temos 110 vagas, mesmo que muitos desses 110 já sejam acadêmicos, nós não temos 100 vagas, 80 vagas, né? Isso não, uma academia não coloca tanta gente assim para dentro de uma hora para outra. Tem um número específico de vagas, portanto, não é todo mundo que entra. E daí foi avaliado nesse momento quem apresentou uma melhor produção, não que fosse obrigatoriamente um melhor, porque às vezes a pessoa até apresentou uma produção talvez um pouco mais fraca ali, mas que tem tanto potencial quanto. Então, assim, neste primeiro momento, vai entrar uma leva de pessoas, no ano que vem vai entrar uma outra leva, porque tem que ser aos poucos, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que não é todo mundo que está participando da coletânea que vai entrar. Isso estava no regulamento. Ou seja, o material iria ser apreciado para ver quem é que ia entrar, né? Então, isso aí é muito importante vocês entenderem. Outra coisa, não adianta ficar aflito entrando em contato conosco, ou com o presidente, ou com a Sofia, ou comigo. E o resultado? Nós vamos entrar em contato com quem passou, né? Com quem será convidado a entrar. Especificamente com essas pessoas. A gente não vai entrar em contato com os 110 para dizer se entrou, se não entrou, se entrou, se não entrou. Nós vamos entrar em contato apenas com aqueles que foram selecionados. Então vocês aguardem, se vocês receberem o e-mail, é porque vocês foram selecionados. E não precisa ficar preocupado, eu não recebi, será que mandou e eu não recebi? Não precisa ficar preocupado, porque a gente dá um prazo, a gente manda um e-mail e dá um prazo para aquela pessoa responder. Se a pessoa não respondeu, nós entramos em contato de novo, nós entramos em contato por WhatsApp, pelo telefone, recebeu o seu e-mail? Então, assim, não existe nenhuma possibilidade de vocês acharem que foram convidados, mas que não viram o e-mail. Então, não precisa ficar aflito. Fiquem aguardando, se vocês forem convocados, serão, porque vai chegar até vocês, de uma maneira ou de outra vai chegar até vocês, tá? E daí, mas no próximo mês, porque essas pessoas que foram convocadas terão que participar, fazer um processo, né, de adesão, de preenchimento de ficha, de pagamento de joia, de admissão, uma série de atividades que essa pessoa terá que fazer. Depois que ela fizer e que realmente foi confirmada a nova nominata, aí sim nós divulgaremos publicamente a lista dos aprovados. Então, isso é um processo lento que eu preciso que vocês tenham paciência. Não adianta ficar perguntando para mim, para o outro, para o presidente. Não adianta. É esperar, tá bem, pessoal? Isso é muito importante que vocês sejam tranquilos nesse processo. E tenho certeza, se alguém não entrar agora, entrará no próximo ano. É uma questão de aguardar a vaga apenas, tá bem? O que mais eu tenho para falar aqui? É isso. Nós vamos também emitir um comunicado explicando como será a posse, que será virtual, tudo direitinho, tá bem? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é isso. E vocês, coautores da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, hoje teve recadinho para vocês também. Tá na live anterior, na entrevista que antecedeu a essa, mais cedo, a da Márcia Barroca. Então, se você não esteve na entrevista da Márcia Barroca, clica aqui no feed, né, na postagem antes dessa, que vocês vão ver a entrevista da Márcia. Eu faço as explicações para o pessoal da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo também logo no começo, e daí vocês ficam por dentro do que eu falei também. E daí aproveita e assista a entrevista da Márcia, que foi uma delícia, cheia de aprendizagens para a gente. Bem, mais uma vez eu quero convidar vocês para visitarem o site da premiação Melhor do Brasil no Mundo. É um evento super badalado, pessoal. Organizado pela revista High Profile, que tem como objetivo unir e prestigiar brasileiros que moram no exterior. A premiação acontecerá em Londres no dia 30 de outubro e terá como cerimonialista a empresária e ativista Luísa Brunet. E o empresário e idealizador do evento, Rafael dos Santos. A programação será composta por 4 dias de atividades culturais e turísticas. O evento Melhor do Brasil do Mundo premia brasileiros que moram no exterior e é dividido por 15 categorias, sendo uma delas o prêmio Luísa Brunet de enfrentamento contra a violência da mulher. E as nomeações já estão abertas. Para nomear os amigos brasileiros que moram no exterior para o prêmio Melhor no Brasil do Mundo, o site é www.bestofbrazilianword.com. O evento também será transmitido pelo Facebook e Instagram da revista High Profile.
O editor-chefe da revista, que é o empresário catarinense multifacetado Rafael dos Santos, já organizou mais de 500 eventos na Europa, Estados Unidos e Holanda, incluindo os locais como o Palácio do Parlamento Britânico e universidades britânicas e americanas. A Rede Sem Fronteiras é uma das apoiadoras oficiais do evento, porque acreditamos na importância desse projeto. Então, convocamos todos os nossos membros a participar, indicar e votar. Eu já contei, mas vou contar de novo, mais uma vez, porque eu estou toda prosa. Devido à parceria junto a esse projeto, eu recebi o convite para assinar uma coluna na revista High Profile. Então, eu estou me sentindo muito feliz, porque eu acho que se trata de uma revista produzida em Londres, divulgada no mundo todo. E quem sairá ganhando será, nessa história, né, será todos os parceiros da Rede Sem Fronteiras, porque são vocês que eu vou apresentar na coluna, que eu vou falar na coluna. Então, eu vou divulgar os seus livros, as suas obras, as suas produções. Então, a partir de agora, todos seguindo a página da revista High Profile. Deixem seus comentários lá. Na edição que saiu essa semana passada, né, tem uma matéria de apresentação da Rede Sem Fronteiras. E na próxima edição, nossa coluna estreia. Então, fiquem atentos. Bem, no Conexão Sem Fronteiras de hoje, nessa segunda etapa de entrevistas, nós teremos como convidado o escritor paulista que participará sobre representação na Feira do Livro de Lisboa, o Sérgio Chimati, que possui 7 livros com temas espiritualistas. Então, eu convido vocês a ficarem conosco até o final. Por volta dos últimos 20 minutinhos, nós vamos abrir para as perguntas e respostas dos participantes. Aguardem eu sinalizar, porque senão a pergunta sobe na linha do tempo e não conseguimos ver, tá bem? Clica aqui embaixo agora, nesse minuto, nessa gaivotinha, nesse aviãozinho aqui, marca todos os amigos de vocês e avisem que essa entrevista está começando, tá bom? E durante toda a live, olha, curte, aperte esse coraçãozinho aqui, curte, deixa esses coraçõezinhos subindo aqui, ó, o tempo todo. Isso ajuda a promover a entrevista, o Instagram compreende que essa entrevista está interessante e reverbera, tá bem? Então é muito importante que vocês possam apertar aqui esses coraçõezinhos. E deixem muitos recadinhos, meus amigos, porque essa live, ao final, nós pegamos esse relatório e desde o primeiro boa noite até o último boa noite, nós entregamos para os nossos entrevistados para que eles possam ler o que vocês postaram, às vezes até responder perguntas que não deu tempo da gente fazer. Então sintam-se à vontade para escrever muitos recadinhos aí, tá bem? Pois muito bem, vamos ver quem já está por aqui. Ai, gente, que alegria! Deixa eu ver agora quem está... Ih, eu não vou ter isso aqui. Entrei agora. Você consegue? Peraí, pessoal. Eu esqueci de entrar pelo outro celular e daí a gente só consegue ver depois que entra, né? Ah, mas eu tenho aqui minha super equipe. Vamos lá. Matheus Amadeu, muito obrigada pela presença. Leda Targino, Edilu, nossa querida Ana Maria Tourinho, olha aí, nossa vice-presidente da Lalos, da qual eu acabei de falar, que tem entrevista aqui no GTV, inclusive a Ana Maria continua sendo a campeã de visualizações, viu? Miriam Gouveia, Estela Franca, Jane Reiter, Rosa Alvarenga, Nívia Ivo, Vitória Rosólia, Laísa Tamires Moraes, Fá Chimati, olha aí a família apoiando, isso é muito importante. Célia Maria Leite, nossa queridíssima parceira do Ceará, tem entrevista aqui no GTV. Adri Valandro, Professor Melo, Meire Gruz, Marita Portugal, a Sandra Montini, Cristine Miniello, Danile CL, nossa, me desculpa, Álvaro Luiz Cardoso, Sérgio Salles Neto, Mona.Ivan, Luza Leski, enfim, desculpa se eu não falei o nome certo, Rosana Alvarenga, Camila Neri. Bom, daqui a pouco eu falo mais, desculpe, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Quando entra uma porção de gente junto,
a gente não consegue ver todo mundo. Mas comentem aí no decorrer da live, porque daí a gente vai citar vocês certamente, tá bem? Eu já vou chamar o meu entrevistado para a gente não perder muito tempo. E queria só dizer para todos vocês que sejam muito bem-vindos, tá bem? Então deixa eu chamar aqui o nosso convidado ao palco, Sérgio Chimati. Vou te chamar, Sérgio, fique atento aí. Estou muito animada com essa live, porque o Sérgio está chegando agora e a gente vai conhecê-lo. Oi, Sérgio, que alegria! Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Que bom, seja muito bem-vindo, que alegria poder conversar com você aqui nesse nosso cantinho. Ótimo, a satisfação é nossa. Muito bem, eu vou apresentar o Sérgio, para quem... O Sérgio está chegando agora na Rede Sem Fronteiras, ele está participando agora aqui na Feira do Livro de Lisboa conosco, e nós estamos muito felizes com a chegada do Sérgio, porque ele tem um trabalho incrível, um trabalho já muito maduro, uma produção grande, e ele só vem a agregar valor à nossa rede, e nós ficamos muito felizes em recebê-lo. Ele já está no nosso grupo de WhatsApp, todos o acolheram, o acolheu com muita alegria, e é isso aí. Então eu vou apresentar o Sérgio aqui oficialmente. Vamos lá. Nascido na cidade de São Paulo, Brasil, Sérgio Chimati tem se dedicado à literatura espiritualista desde 2009, se destacando com temas abrangentes como crianças especiais, homossexuais, anjo da guarda, alcoolismo, dependência química, espiritualidade dos animais, etc., compondo 7 romances de muito sucesso publicados até o momento. Uma Vida Excepcional, Casa 3. Apesar de parecer, ele não está só. Lado a lado, a vida sabe a melhor resposta. Ecos do passado, Os Protegidos, Um Amor de 4 Patas e Um Amor de 7 Vidas. Administrador de empresas, atuando na área comercial desde jovem, mesmo assim, Sérgio participou como voluntário em diversos trabalhos assistenciais, relacionando-se com diversas instituições e atuando como atuando na área comercial desde jovem, mesmo assim, Sérgio participou como voluntário em diversos trabalhos assistenciais, relacionando-se com diversas instituições e atuando como expositor, vislumbrando possibilidade de expansão na atuação como roteirista formado pelo Operaus. Depois você vai confirmar se o nome é esse. Operaus. Produção artística e cultural, sem perder de vista o desejo de ampliar a atuação no mercado literário. Sua maior felicidade é crer que cada leitor faz parte da vida do escritor quando compartilha as mesmas bênçãos que dignificam a existência, também fazendo parte da história de vida de tantos, expandindo a solidariedade que certamente nos torna mais humanos. Ai, que lindo, gente! Estou muito feliz com essa chegada do Sérgio. Sérgio, eu vou levantar o meu brinde a você. Eu queria primeiro te parabenizar por essa incrível carreira, te dar as boas-vindas, te desejar vida longa e muito sucesso na sua carreira. Amém. Obrigado. Que bom. Sérgio, já vou começar, tá bom? Pô, manda bala. Então, vamos lá. Olha só. Como é que um pré-adolescente que chegou a desejar a ser padre se tornou um homem espírita? Você encontrou respostas assim no que procurava? As respostas a gente procura a vida inteira, né? Algumas delas nos satisfazem em determinados momentos da vida, outras a gente muda conforme a gente vai descobrindo, porque o conhecimento é alguma coisa que você lê e adquire de algum lugar. Aí você, quando consegue aplicar esse conhecimento, eu não sei se até certo ponto pode ser considerado sabedoria até que esses pensamentos mudem, essas respostas, né, que a gente procura sempre a vida toda.
Maravilha. Antes da gente conversar sobre a tua carreira literária, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, tá bem? Eu soube que você exerce outras atividades além de ser escritor. Quais são tuas atividades? Bom, às vezes na vida nós somos conduzidos, outras vezes nós tomamos decisões, e a minha condução foi como no departamento comercial, né? A maior parte da vida aí eu trabalhei como comerciante, né? Como vendedor, né? E em vários produtos, e em paralelo a isso eu continuei escrevendo, né? Desde Pois é, criança, então. né? Eu queria justamente saber como é que você iniciou essa carreira de escritor. Foi em paralelo ao seu trabalho? Conta pra gente como é que você começou a escrever. Eu comecei a escrever quando eu comecei a me sentir contrariado com a leitura de outros escritores. Na escola, né, o primeiro livro eu nunca esqueço, O Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado, né? Eu li e cheguei a um determinado ponto da história que eu disse, por que que ela tem que conduzir a história dessa maneira? Por que não de outra maneira? Então, aí depois veio o seminarista também, eu falei, não, esse livro não pode terminar desse jeito. Eu criei o meu próprio final. Então, eu acredito que aí nasceu a Fantástico. carreira de escritor e também escrevendo poemas, né? Eu adorava isso. Isso com quantos anos, mais ou menos? Muito novo, eu tinha uns 11, 12 anos. É incrível, né? Você falou Escaravelho do Diabo, eu lembrei da coleção Vagalume, né? Essa coleção era incrível e tinha, assim, os livros infantos juvenis. A escola mandava a gente ler e eu amava, quer dizer, a escola mandava, escolhia um tema e daí eu pedia para o meu pai comprar todo o restante da coleção porque eu amava. Assim, você me jogou lá no passado agora. Será, gente? Quem é que está aí que conhece essa coleção Vagalume? Escreve aqui pra gente. Deixa se só eu e Sérgio somos tão antigos assim. Ô Sérgio, me fala uma coisa. Você, é, quando efetivamente você começou a escrever profissionalmente? Profissionalmente foi realmente em 2009, quando eu tive o primeiro livro publicado, né? Eu trabalhava numa editora e onde eu fazia parte da gerência da editora, né? Que era uma editora espírita, né? Da Fundação Espírita André Luiz. Então, essa ideia surgiu justamente de começar a escrever esse primeiro livro que nós fizemos, foi baseado numa história que era de uma pessoa que conviveu nessa instituição. Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi baseado depois de ter lido bastante, né, também sobre a literatura espírita. Certo, você já era espírita nessa ocasião e Sim. já tinha uma bagagem de conhecimento sobre isso. Eu queria que você explicasse até para os nossos ouvintes, para os nossos participantes, para a nossa audiência, qual é a diferença entre obra psicografada e obra inspirada? Eu queria que você explicasse melhor sobre o que significa essa obra inspirada sobre a ótica espiritualista. E como é que funciona, portanto, o seu processo de escrita? Você possui um mentor espiritual que te inspira? Trata-se de uma missão? Como é que é isso? Vou procurar simplificar sem partir muito para a parte técnica, né? Porque existem vários graus de psicografia, né? Existe a Uhum. mecânica, a semimecânica, mas vamos falar de inspiração e Não, a mas psicografia. você pode falar um pouquinho rapidamente de cada uma para o pessoal poder se situar. A gente tem um Sim, certo tempo. sim. O que se considera psicografia são em todos os níveis, tá? Quando você adquire uma mensagem do além e você a transfere através dessa mensagem de várias maneiras que elas podem ser. Mecânicas, né? Como foi o meu primeiro livro, Uma Vida Excepcional, que você simplesmente transcreve aquilo que você, entre aspas, ouve, né? Que você capta da espiritualidade. A semimecânica, quando existe uma divisão entre você captar, escrever aquilo, mas também você ter o colorido do médium, vamos dizer assim. Você ter, aí entra aquela bagagem que você tem e você transmite das suas ideias aquilo da maneira como você enxerga, como você vê. E a inspiração propriamente dita, que na minha opinião,
todos os escritores no mundo, eles são inspirados. Porque se você tiver como consideração que a própria significado de inspiração é sugestão, influência, né? Você adquire, você atrai do cosmo aquela ideia que você transforma na sua ideia e passa isso para o leitor. Então, eu não sei se consegui explicar assim como é que Conseguiu. funciona a psicografia. Quando vem e você, né, eu consigo dividir em duas partes, né? Quando você traz do além aquela informação que você coloca no papel e da maneira como foi captado para você. Inspiração, quando você coloca da maneira como vem para você, mas do seu jeito, não é? Assim, E você, como é que funciona para você? para mim, é mais a inspiração, porque eu atribuo às obras a maneira como me chega a ideia, eu transformo essa ideia baseado usando também a criatividade, não é? Para representar essa ideia numa cena, numa passagem, num capítulo, da maneira como eu estou vendo a coisa, usando as minhas palavras para representar aquilo que me é transmitido. Mas só para eu entender, também não sei se isso funciona da mesma forma, se funcionou da mesma forma com os 7 livros. Mas você, quando recebe essa inspiração, você recebe a inspiração da temática e daí você desenvolve? Ou quando você recebe essa inspiração, ela tem começo, meio e fim? Ela tem, às vezes, tem começo, meio e fim, como foi o caso de 3 livros, né? Ela tem começo, meio e fim. Em outras oportunidades eu tenho só a temática, mas na verdade no futuro, enquanto eu estou escrevendo o livro, as surpresas aparecem. Eu acredito que para todo escritor acontece assim também. Verdade. É. Você pode estar no primeiro capítulo, você está escrevendo o meio do livro, o penúltimo capítulo, depois você volta na história e dá uma continuidade. Exatamente. Exatamente isso. E eu imaginei realmente que não fosse uma regra nos 7 livros, porque também tem a coisa do momento, né? Às vezes você está num momento super inspirado, vem aquele insight e você pode destrinchar. Às vezes não, às vezes vem a coisa bem amarrada e você só desenvolve. Mas de uma maneira ou de outra, eu penso que mesmo todas essas inspirações, todas essas mensagens, vamos falar assim, que chegam até você, necessitam do teu talento, né? Do teu talento para colocar no papel, para desenvolver e para fazer com que essa ideia que você recebeu, porque a psicografia é diferente, você está ali com o corpo, o espírito está ditando, é muito diferente. A inspiração não, ela requer também uma produção do escritor, né? Então o escritor ele precisa doar também parte do talento dele, né? Do momento que ele capta a ideia. Eu estou errada? Não está errada. E ainda usamos da característica que é própria de cada escritor. No meu caso, dizem, né, eu ouço das críticas construtivas, de que eu sou um escritor que é muito relacionado ao diálogo. Eu não tenho uma narrativa. E o fulano ia subindo a escada. Não, enquanto ele está subindo a escada, ele já está falando, já está com travessão. Então, por exemplo, apesar de parecer ele não está só, eu escrevi em 17 dias, corrido, e já tinha a história toda na cabeça, então foi só colocar no papel. Interessante, só que cada um tem um esquema, o meu foi todo de escrever à mão primeiro para depois digitar, porque enquanto eu ia escrevendo, algumas coisas, justamente eu colocava da minha forma de transmitir a ideia. Então, isso é uma característica. Você impõe a sua característica. Você imprime a sua característica na maneira de escrever. Certamente. Isso é fantástico. Fantástico. Eu estou doida para os seus livros chegarem aqui em Portugal. Você sabe que no ano passado, eu e Valéria Lopes, que é a nossa revisora também, faz parte da nossa equipe. Valéria Lopes esteve no ano passado aqui na Feira do Livro de Lisboa comigo, ficou o período todo, e nós ficávamos no stand lendo os livros, né? E era uma delícia, daí a gente conversava uma com a outra sobre as impressões. Então, assim, eu estou dando para os seus livros chegarem, porque certamente eu e a Valéria vem de novo. Valéria está se mudando para Portugal, então ela vai chegar já de malicuia de vez, e nós certamente vamos ficar ali, ó,
degustando suas obras. Olha só, ô, Sérgio, você é um escritor contratado, é isso? Eu queria, não assim, não é o que chamamos de autor independente. Eu queria que você explicasse isso, como é que foi essa conquista dessa contratação. Você já falou que inicialmente você trabalhava numa editora, mas depois você mudou de editora, não é isso? Explica pra gente, para o pessoal começar a te conhecer também. Sim, claro. Essa diferença, ela está muito relacionada pode ser também a sorte ou pode ser também a avaliação. No meu caso, eu tive muita sorte, porque apesar de reconhecer as obras, né, a primeira que eu lancei pela André Luiz, pela Fundação Espírita André Luiz, ela era já de uma pessoa que era interna, um excepcional que nas oportunidades de desdobramento espiritual, quer dizer, quando ele dormia, ele já não era mais um excepcional. Assim se crê no espiritismo, tá? Então, o pessoal gostou muito. E eu ia participar de uma feira de Santo André, de livros. E eu não queria participar, sabe? Eu não queria mesmo porque eu estava um pouco desanimado na época, eu estava muito cansado porque eu estava trabalhando demais. Então, aí o Marcelo César, que era da editora Vida e Consciência, um escritor maravilhoso, que eu considero ele como padrinho, ele estava nessa feira. Mas eu também nem conhecia o Marcelo na época. Mas a Márcia Barbosa, da Fundação Espírita, que era divulgadora, ela praticamente me obrigou, ela me empurrou para ela, falou, não, você vai. Então, lá eu conheci o Marcelo César, que ele era o diretor, ele era o gerente editorial, ele me conheceu, levei uns livros que eu já tinha escrito para ele, ele gostou, e aí introduziu na Vida e Consciência e eu publiquei pelos próximos 4 livros pela Vida e Consciência. Que maravilha! Assim é bom. Muito bom. E atualmente você ainda está na Vida Consciência? Eu estou na Vida e Consciência e estou na Planeta. Como assim? Tá. Os próximos ainda têm avaliações sendo elaboradas, não é? Uhum. Eu que foi aprovado pela Planeta, por exemplo, que ele não é espiritualista, ele não é espírita, ele é um livro secular, é um livro comum, né? Leigo, né? E Mas qual é a temática? É um romance? também todos eles são romances, né? Uhum. Então, esse é um trabalho que está em andamento. Então, Certo. um escritor aqui no Brasil, ele assina com exclusividade com outras editoras. Mas isso é muito Uhum. da época, né? Eu estou mais ou Não há menos dúvida. alinhado com a editora Vida e Consciência. Mas tem um outro que ele é secular, que está alinhado, que não é espiritualista, porque a editora Vida e Consciência é basicamente espiritualista. A Planeta, não necessariamente, ela tem... Entendeu? Entendi. Bom, então agora eu queria que você se apresentasse os livros para a gente e falasse um pouquinho deles. Sim, um por um. Isso. Uma coisa no Instagram é que eles nunca inventaram uma maneira do título Pois sair da é, maneira. fica invertido, né? É uma tragédia isso. Mas pelo menos a gente conhece layout, né? A capa, assim. Olha a capa, né? Então, Uma Vida Excepcional, Casa 3, como eu falei, esse aqui é o Amilcar Queiroz, né? Que ele era o personagem, o protagonista, que ele viveu nas casas André Luiz, né? Conta da vida dele, tá? Que era um excepcional, que depois ele em desdobramento ele não era excepcional. Esse daqui eu tive a honra de ter o título dado por uma das maiores escritoras brasileiras, espiritualistas, Dona Zíbia Gasparetto. Né? Olha! Ao parecer, ele não está só. A história do Toninho, que é o personagem mais polêmico de todos os meus livros, é o Toninho, que ele é comentado até hoje. O Toninho, ele tinha amante, o Toninho batia na mulher, o Toninho batia no filho. Casos de violência doméstica, de mudança de atitudes também. No final das contas, os leitores detestam o Toninho no início, mas se apaixonam por ele no final. É a magia do escritor, né? O lado a lado, a vida sabe a melhor resposta.
Esse daqui eu tive a honra do título, eu sou péssimo para títulos. Então, eu sempre peço para as editoras darem os títulos, né? No caso aqui foi a filha da dona Zíbia Gasparetto, a Silvana Gasparetto. O Lado a Lado ele conta a história da Salete, que se apaixona pela Doris, né? Então, já uma temática homossexual, né? E dessa história, a Salete não sabe como lidar com esse romance e ela acaba cometendo alguns erros, né? Com o sentimento de posse com relação a isso. Ela acaba sofrendo uma tragédia na vida dela. E aí a história discorre que ela vai reencarnar de novo, ela vai, na mesma família, reencarnar e ela vai poder resgatar algumas coisas que ela deixou para trás. O Ecos do Passado, né? A história do Leandro, né? Que ele tem uma convivência muito ruim com a família dele, que é das antigas, era de muitos tios unidos, e que ele acaba provocando a separação deles. E ele acaba entrando em coma, né? Por causa de um acidente, e ele acaba, por um acaso, que não existe, acaso, se unindo a esses tios, mas só que num estado de coma. Então, o que se passa nessa história é que ele passa a viver na casa que ele pediu para demolir, que os tios não queriam que ele demolisse, onde vivia a família, e passa também a reaver coisas do passado com eles, onde no final das contas eles... Aí eu também não posso dar um spoiler. Pois é. Os Protegidos, que é um livro de temática sobre os anjos da guarda. Muitas pessoas têm várias ideias sobre o que são o fundamento de como são os anjos, que eles sejam seres incriados. Então aí vem um questionamento, se os anjos da guarda são seres incriados ou se eles se tornam anjos, né? Se eles nascem, se eles são seres como nós, e depois eles se tornam anjos, não é? Então aqui é a história de, inclusive aqui, a quantidade de personagens que tem aqui é em torno de 74. E considera que desses 74 personagens, cada um deles tem o anjo da guarda aqui atuando e se manifestando através da história, no enredo. Por enquanto, esse daqui foi o livro, junto com Apesar de Parecer, ele não está só, que mais se vendeu. Um Amor de Quatro Patas, né? Mostra a história de uma cadelinha, né? Isso daí não foi coincidência, não. Mas foi antes do livro, quer dizer, antes do filme, né? Que apareceu lá da cachorrinha também, que teve outras vidas. Essa daqui nasceu antes. Quer dizer, esse livro, ele nasceu antes. Conta também as 4 encarnações da nossa cachorrinha, que tem 4 nomes. Em seguida vem Um Amor de 7 Vidas, né? A história de uma gótica que tem uma tia que ela se suicidou, né? Que ela pediu para ser enterrada com o vestido de noiva dela, e a Cristiana, que é a protagonista do enredo, ela passa, nos momentos de sonho, a conviver com essa tia dela, né? Que se suicidou. E ela passa a perceber coisas, conhecer coisas que ela também não sabia sobre a tia, que na realidade ela passa a compreender a mãe dela, que era lésbica. Aí se a mãe dela era lésbica, como que ela teve ela? Então esse é o mistério do livro. E por que Um Amor de 7 Vidas? Porque a Cristiana, né, ela tinha vários gatos, que o irmão dela arrecadava das ruas, né, e trazia para casa. Então ela tinha uns 58 gatos, né? Mas sempre existia um gato que acompanhava ela. O comportamento dos animais no lado espiritual, em especial os gatos, né? As trevas detestam os gatos. Isso daí é uma coisa que, inclusive, até contam das lendas antigas, tá? E que aqui vem de uma maneira que a gente encontra uma maneira especial de explicar. Então é isso. Os egípcios também tinham essa relação com os gatos e muitas tumbas têm muitas imagens de gatos.
tem toda uma relação, tem toda uma história aí que vem da época egípcia sobre os gatos, justamente por causa disso, né? Uma história bastante espiritualizada dos animais. É, é. Sobre o animal ter alma, não ter alma, né? Isso daí É uma polêmica, tem... é super polêmico. Eu tive um apoio muito grande, eu tive uma cadelinha que ficou comigo, uma cadelinha de dentro de casa. Eu já tive 16 cachorros ao mesmo tempo, todos de grande porte. Eu morava numa casa grande, então, grande porte, mas eu tinha uma cadelinha de dentro de casa, uma Yabsa Apso, que ficou comigo 16 anos e morreu de câncer. E eu tive muita dificuldade no momento da partida dela. E o que me ajudou foi um amigo espírita que veio conversar comigo sobre isso, que me deixou muito preparada assim, para essa perda. Mas isso é uma outra história, eu não quero roubar o teu tempo. Mas a gente ainda vai voltar a conversar sobre isso. Ô Sérgio, eu queria falar o seguinte, duas coisinhas que eu queria te perguntar. Você trabalha literalmente com temas muito polêmicos, né? Temas importantes de serem debatidos, mas polêmicos. Como é que acontece isso? Você sente o poder desses temas junto aos leitores? Na realidade, assim, eu sonho primeiro com isso, né? E a ideia se constrói. Então, a ideia se forma e é um processo interessante que eu não sei se acontece na maioria com os outros escritores. É feito como se fosse um download na história e os meus momentos de inspiração acontecem sempre à noite. Então, eu não tenho horário para escrever. O horário que eu pegar para escrever, eu simplesmente represento aquilo que eu tive como inspiração. Entendi. Mas o que eu estou querendo saber é o seguinte: por serem temas polêmicos, os leitores questionam, debatem com você o que você está apresentando? Eles são passivos ou eles debatem com você sobre aquilo que você está... Porque todo tema polêmico traz muitos debates, né? Acaba fomentando muito aquela discussão ali. E você sente isso, assim, por exemplo, nos seus lançamentos, em rodas de leitura? Existe isso ou não? São leitores passivos? Olha, assim, eu considero passivos porque quem lê, por exemplo, o Lado a Lado, A Vida Sabe a Melhor Resposta, no âmbito sobre o assunto, a temática ser homossexualidade, né? Então, o pessoal gosta. Então, quem gosta, os que se sentem atraídos pela história, né? Mas também existem os críticos, que às vezes não acreditam muito nisso e também debatem as histórias, né? Então, existem dois lados, né? Existem aqueles que gostam, existem aqueles que criticam, sempre tem, né? Isso é ótimo, porque você Claro. cria, né? Você não é uma pessoa que monopoliza ideias, né? Você não tem só um passivo, né? Você é capaz de aperfeiçoar as coisas através daquilo que você também tem como feedback. Não, eu acho que o papel de nós, escritores, é justamente esse, né? De fazer o outro pensar, do outro ter aquelas quebras de paradigma e tudo. Eu acho que o papel do escritor é efetivamente esse, né? Ô, Sérgio, a outra pergunta é a seguinte: a sua relação com Zíbia Gasparetto, com a família Gasparetto, como é que foi isso? Olha, foi maravilhosa. Eu não tive um convívio muito próximo, mas a dona Zíbia, o meu filho, por exemplo, ele era muito pequeno enquanto eu estava na editora, ele tratava ela, quando ele encontrava ela nas tardes de autógrafo, como uma vozinha dele, né? Ele Era mantém fofinha. por ela até hoje, que ela faleceu, ele fala dela. Então, o Luiz Gasparetto, um exemplo, né, de pessoa, assim, comunicador, né? O Marcelo César, então, que ele fazia parte da família, ele parece que não está mais na editora, eu acredito que não, mas também ele cresceu dentro da editora, né? Ele parece que tem mais de 15 livros escritos, né? Então, a Silvana, que era a filha eu também lido, né, com ela, a Vanessa, que é a neta da Dona Zíbia, agora está dirigindo a Vida e Consciência, muito bem, nossa, adoro a Vanessa, as pessoas que trabalham lá também. E a Você, Vida e Consciência é uma família. você acha que, de alguma maneira, a Zíbia também foi uma pessoa que te inspirou
na tua jornada? A Dona Zíbia, ela inspira, eu acredito que todos os autores espiritualistas, não é? Porque apesar de cada um ter uma linha de raciocínio, é preciso se convergir que ela admitir também que ela ajudou muita gente, né? Muita gente que estava, por exemplo, à beira do suicídio, ela mesma contava essas histórias, né? Lia um livro dela, justamente naquele momento puxava a gaveta, via uma história, né? Então a Dona Zíbia, ela foi não só uma influência, mas um exemplo para todos nós. É. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela no centro que eu frequentava, de kardecismo, e eu fiquei, assim, encantada. A partir daquele momento, eu devorei, assim, os livros dela. Realmente é um ser que veio para deixar grandes mensagens, né, grandes exemplos de vida, e, enfim, fazer a gente pensar e refletir e transformar nossas vidas. Bom, eu queria saber agora, Sérgio, por que que você... Ah, não. Os autores independentes, eles possuem a ilusão que a jornada de um autor contratado é muito mais fácil que a deles. Eu gostaria que você desse seu depoimento acerca das dificuldades de se divulgar e vender uma obra. Porque não é só a coisa de você ser um autor contratado, né? Você tem todo um processo de trabalho que eu penso que é tão difícil quanto o autor independente. Fala um pouquinho disso pra gente. Você falou uma coisa muito interessante. É uma ilusão mesmo pensar isso, porque se o autor contratado como eu deixo simplesmente por conta da editora e não me proponho a fazer a promoção através de mídias sociais, através de palestras, através da demonstração, não participação de autógrafos, né? Então, eu deixo de contribuir para que a editora também consiga fazer um trabalho melhor através do marketing. Para o autor independente, é muito mais difícil. Eu acredito que seja, porque você tem que investir nesse marketing só por você. Fora a barreira, às vezes, econômica, né, que nós atravessamos. Você ter que publicar um livro hoje em dia, aqui no Brasil, está bastante caro, sabe? Então, não é nem muito e nem pouco fácil para nenhum dos dois. Cada um tem as suas dificuldades. Mas se o autor que é contratado ele também não se manifestar, né, ele não promover o livro dele através de exposição ou de auxílio à editora para que isso aconteça, também não vai em frente. Porque Pois vai é. depender muito. É muito importante esse teu depoimento, porque eu tenho muitos colegas que sonham em ser contratado, em ser contratado para escrever um livro para uma editora. Bom, é certo que a distribuição ela vai existir mais do que se ele só for independente, mas evidentemente que há uma dificuldade em se vender, em se trabalhar esse marketing tão grande quanto, e as pessoas elas ficam nessa ilusão de que tudo na vida delas vai mudar porque elas vão ser contratadas por uma editora. E não é bem assim. Claro que existe uma série de facilidades, existe um apoio, né, de uma equipe por detrás te apoiando, te ajudando, mas você não pode ficar de braços cruzados, porque muitos pensam que a partir daquele momento, pronto, vão cruzar os braços e que tudo vai fluir. E não é assim, né, Sérgio? A gente sabe que a gente tem que... Cultura no Brasil é muito difícil. A gente sabe que a gente tem que trabalhar incessantemente, o tempo todo. Então, assim, aquela editora que ilude o escritor, venha porque a sua vida será resolvida, não é assim, né? Os escritores precisam debater isso também para compreender aonde é que eles estão, qual é o mar que eles navegam, né? Como é que está aquele clima ali, né? Ô Sérgio, por que que você aderiu à participação da Feira do Livro de Lisboa através da Rede Sem Fronteiras? O que que você tem achado assim do nosso trabalho no começo dessa jornada? O que eu tenho achado é o que eu já tinha visto antes. A organização, a maneira como se traz, a disciplina propriamente dita também é uma coisa que sem disciplina você não faz nada, né? Então a divulgação é muito ampla e o pessoal do Rede Sem Fronteiras é um pessoal que eu notei é muito unido, é realmente uma família. Da É maneira como eu verdade. fui acolhido, eu fiquei imaginando o seguinte, eu tenho visto como você trata os outros escritores, da maneira como eu fui acolhido,
daqui a alguns anos eu não sei o que vai ser. Você, então, já considero irmão, vamos dizer assim, né? Então, eu achei um trabalho muito sério. Aí eu falei, poxa vida, eu quero evoluir como escritor, então, apesar dos 7 livros, né? Eu pretendo passar também para escrever os livros que são seculares, então, nada melhor do que evoluir com vocês. Então, foi por isso que eu aderi através da Rede Sem Fronteiras. Foi pelo próprio trabalho que vocês divulgam e que já se tornou notório, né? Todo mundo já está conhecendo a Rede Sem Fronteiras já faz algum tempo. E os escritores que fazem parte da Rede Sem Fronteiras, eles são muito unidos, eu já percebi isso, né? Existe um compartilhamento bastante grande. Isso dá para perceber. Nós costumamos brincar dizendo que todos os membros da Rede Sem Fronteiras, eles são elos dessa rede. E daí precisam ser elos fortes para se ajudar mutuamente, porque juntos somos mais fortes. Esse é o nosso lema. Então, assim, o que a gente percebeu? A gente percebeu que é muito difícil contar com patrocínio, contar com editoras, contar com... Enfim, o processo é muito árduo. Então, a gente imaginou que se a gente fizesse isso juntos, nós conseguiríamos um resultado um pouco mais positivo. Não que a gente resolva os problemas de todo mundo, tanto que quando você chegou até nós, eu expliquei exatamente o que eu não faço, né? Eu não prometo isso, eu não prometo isso, eu não prometo isso. Eu fui muito clara com você, porque eu acho que é fundamental que o escritor ele entenda aonde ele está entrando, o que ele vai obter, o que pode obter e o que ele não vai obter. Então, assim, isso é muito importante, eu acho, que no nosso trabalho. E daí, eu acho que essa união, acho que essa honestidade se reflete nos membros, e os membros são muito colaborativos, né? Você vê que muita gente aí voltou para sua live, muita gente estava ali te apoiando. Então, assim, eu acho que é isso. E você está chegando agora, você imagina daqui a algum tempo mesmo, você já é da família, você será íntimo. Que delícia, né? Que bom. Muito obrigada, Sérgio, por confiar no nosso trabalho, por acreditar em nós. A Adriana também, muito obrigada por confiar em nós, em nos observar de longe até chegar a ter esse contato. E nós esperamos realmente firmar aqui com vocês uma parceria muito próspera, né? De bons resultados. Resultados que favoreçam a todos nós, né? Bom, Sérgio, agora eu queria saber se você está desenvolvendo algum projeto novo, né? Se já começou a escrever um novo livro que possa falar para a gente, já esteja alguma coisa aí no prelo. Eu tenho, sim. Eu tenho o secular, como eu mencionei anteriormente aqui, que é uma história de 3 bruxas, né? Da idade de lá pelos idos 1790, né? Tem um outro também que bom, eu fico preocupado de dar spoiler, mas eu gosto dos títulos, né? Que eles dão, porque eu sou péssimo de dar título. Mas eu tenho alguns trabalhos aí que estão em andamento e que eu pretendo, vamos dizer assim, colocar na banca, entre aspas, né? Entendi. Mas, além dos livros, tem alguma coisa que você possa dizer para a gente que vai acontecer? Algum evento, alguma palestra? Agora, por causa da pandemia, não está dando, né, Sérgio? Mas tem algum, por exemplo, algum evento virtual que as pessoas possam... Eu estou te perguntando isso porque, de repente, as pessoas que estão aqui nos assistindo querem te acompanhar, querem saber um pouco mais de você. Já já a gente vai falar do teu canal, mas eu queria saber se existe assim, algum evento, algum projeto sendo elaborado que você vá participar para que as pessoas possam ir assistir. Bom, um dos projetos, ele está começando agora. É esse de conseguir falar através de uma live, porque eu não fazia isso. Então, eu estou vencendo algumas barreiras da timidez aí para a gente poder começar um trabalho. Eu sempre quis fazer um trabalho de motivacional, né? Através de lives, né? Através de imagem, né? A Sol, até do grupo fãs de grupos de livros espíritas e expansão da consciência, ela até tentou me empurrar, falar, poxa, vai, a Mônica Salles também tentou, até me convidou, eu não participei. Então agora eu vou fazer, eu não vou deixar de aceitar um convite, eu vou estar em todo. É isso, porque essas lives elas são tão curtinhas, a gente pega assim um apanhado tão superficial, então quanto mais lives,
mais a gente sabe do escritor, é muito gostoso. E outra coisa, pensa também na possibilidade de você começar a fazer lives individuais suas, falando das suas obras, falando de algum tema. Olha, a família toda da Rede Sem Fronteiras vai seguir. Ai, que delícia. Já está Vamos... no plano. Então, isso aí, vai desenvolvendo e depois avisa que a gente divulga. Ô Sérgio, me fala do seu canal. Você tem um canal do YouTube com as suas entrevistas ao vivo aí nas emissoras de TV, vídeos, audiobooks. Me fala um pouquinho sobre esse canal aí no YouTube. A ideia, quando eu criei o canal do YouTube, foi quando eu fiz o primeiro programa que eu participei, junto com algumas pessoas como médicos, né? Médico, tinha um outro que era o espírita, que na realidade eu estava representando. Então, era sobre eutanásia, por exemplo, né? Então, eles juntaram a Igreja Católica, os evangélicos, para fazer Então, eu pensei, lançou em 2012 o meu canal, né, do YouTube. Eu vou começar a fazer algumas palestras e tal, mas só que a ideia das palestras não deu muito certo. Então, o que tem no canal do YouTube, por exemplo, são só as entrevistas que eu fiz para a TV Mundo Maior e algumas outras emissoras, né, também de espíritas, sobre os lançamentos dos livros e sobre as temáticas que falavam dos livros, né? E tem também os book trailers, só que então o canal do YouTube ele ficou um pouquinho parado, né? Sim, mas tem muito material lá, porque eu já fui lá visitar, tem muita coisa bacana lá, mesmo que esteja parado atualmente, ele tem muito conteúdo para o pessoal que está aqui nos assistindo conhecer você um pouco melhor. Pode ir lá, que tem muita entrevista, tem muita coisa legal lá. Né? Sim, eu sou bastante atuante no Facebook e no Instagram, que são sempre conectados, né? O que eu posto no Instagram. Então, eu discuto alguns temas atuais também, né? Coloco algumas coisas que eu não gosto muito de dar ideias, porque quem dá muita opinião quer ser formador de opinião, né? É verdade. Então, só discuto o assunto para criar uma reflexão positiva para as pessoas. Quer dizer, isso que eu tento, pelo menos, né? Perfeito. Então, o pessoal pode te achar no Facebook, aqui no Instagram, no teu canal do YouTube que leva o teu nome, e aí faltou você falar agora o teu e-mail. Fala o teu e-mail para o pessoal que quiser entrar em contato com você. Sim, escritor Sérgio Shibati, tudo junto, né? Meu nome com 2 T's, né? Isso. @gmail.com. Beleza. Bom, pessoal, então agora nós vamos começar as perguntas e respostas. Vocês já podem postar as suas perguntas. Quem souber escrever em maiúsculo, em caixa alta, por favor, escreva, porque favorece muito a localização, tá bem? Ô, Sérgio, enquanto o pessoal vai escrevendo, eu quero citar aqui mais algumas pessoas que estão conosco, tá bom? Regina Coelho Proença, Elias Silva, Camila Neri, Lussala, nossa querida assessora que faz parte aqui da equipe Rede Sem Fronteiras, Ângela Torreal, Advocacia Brasil, Portugal, Suíça, muito obrigada. Ronilda Gutierrez, Amarilis Fernandes, Regina Almeida Duarte, doutora Marilisa Baba, Lita Feline Lopes, Cláudia Hertal, Arlane Martins, Dila Bonaroski, Al Ferreira, Ivan Mona, Elze Paiva, nossa querida artista plástica, Margarete 64, Tina Fonsatotelini, Zilda Pires, nossa querida, que em breve estará aqui com a entrevista conosco, Simone Perluxo, Josimar Salles, Stella Oliveira Gomes, que também esse mês estará aqui conosco, Gláucia Alves, Giovana de Matos, Elderson Kang Tourinho, muito obrigada, doutor Elderson, Consuelo Pagani, Evan Bessa, Renata Clark Gray, nossa querida do Caribe, que também tem entrevista aqui no GTV, Val Costa Silva, Gui Neres, Fátima Medeiros, Cíntia Maiumi, Daniele CL, Vera Lúcia Gomes, Nelildo Santos Cambaúva, Edir Meirelles, que também tem entrevista aqui no GTV,
Ros Loureiro, Armando Gomes, GM Dias, Isabela Pavese, de Santa Catarina, também tem entrevista aqui, a Dariol, Raimundo Rodrigues, Liquelzinha, Márcia Barroca, que acabou de ser entrevistada, Hilda Costa. Temos também Antônio Pereira. O Antônio Pereira, que é marido da Mara, eles são responsáveis pelo Centro de Literatura, são os coordenadores do Centro de Literatura do Forte de Copacabana, pessoal, e estão com coletânea aberta, com inscrições. Então, quem se interessar, entre em contato conosco, que a gente envia para eles, tá bem? Socorro Cavalcante, Maria Amélia Paladino, nossa querida presidente da Federação das Academias de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, querida Amélia Paladino, pela sua presença. E a nossa querida Ângela Guerra, também com entrevista aqui no IGTV. Muito obrigada a todos pela presença. Que alegria. Bom, Sérgio, vamos lá? Vamos ver aqui as perguntinhas. Enquanto eu procuro, eu queria que você me dissesse o seguinte: qual é o conselho que você pode deixar para o escritor iniciante e que, devido à pandemia, está desacreditado em si mesmo? Ah, peraí que a minha produção aqui puxou minha orelha, porque eu esqueci de falar uma lista de nomes aqui, são tantos papeizinhos, olha só. Tem mais gente aqui, Sérgio. Letícia Oliveira, Wanda Farias, Silvia Regina Bueno, Irislene Morato, presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil de Minas Gerais, Elinalva Oliveira, presidente também da Associação de Jornalistas e Escritoras, só que do Ceará, Lu Matos, Alexandre Oliveira, Norma Maria Felipe, Fábio Riston, Ivanilda Rocha, Maria Esther Rodrigues, a nossa querida, que é sobrinha de Nelson Rodrigues, tem entrevista aqui no IGTV, é nossa parceira, Ana Margarida, Thaís Sander, Sueli Ortiz e Astrid. Muito obrigada, desculpa, pessoal, eu tinha pulado esse papelzinho. Então, vamos lá, agora sim. Então, Sérgio, uma perguntinha enquanto eu procuro as outras. Eu queria que você desse um conselho para o escritor iniciante que, devido à pandemia, ele está desacreditado em si mesmo, não tem capacidade de se superar, não consegue escrever. Assim, que conselho você daria para esse escritor? Como você mesma falou, se ele está desacreditado, fica difícil, né, ele obter o processo criativo para poder fazer a escrita, escrever. Então, se ele não acredita, se ele não acreditar nele mesmo, né, então, por que não acreditar no potencial realmente que ele tem inato se ele é um escritor? Então, a desistência, ela é só admitida, quer dizer, na realidade, ela nunca é admitida. Então, desistir não é a melhor forma de você poder contornar qualquer situação. Então, isso só leva à desistência, né? Então, a gente só deve desistir, eu acredito que nós só devemos desistir de uma coisa se realmente nós acreditamos que nós não devemos fazer aquilo. Mas se você tem fé de que você pode fazer isso porque você tem o talento como escritor, você não pode desistir, você deve continuar. Perfeito. Fica aí, pessoal, como dica, tá? Olha só, tem muitos recadinhos aqui simpáticos para você, depois eu vou te mandar o relatório para você ler, mas eu vou já ler alguns aqui. Olha, a Renata do Caribe, ela está dizendo o seguinte, que ela é muito ligada aos anjos, os arcanjos e guardiões. A Maria Esther Rodrigues diz, Os Protegidos, adorei, fiquei com vontade de ler. Targinoleda, oi Sérgio, ainda não tive o prazer de ler seus livros, eu fiquei curiosa. A Renata confirmou, eu também estou. A Socorro Cavalcante, Sérgio, que bom tê-lo nessa entrevista para apreciarmos o seu potencial. Ana Maria Tourinho, Os Protegidos, quero ler sobre os anjos da guarda. A Mônica Salles, muito fofo o amor de quatro patas. Maria Esther, que bela produção, e por aí vai, muitos elogios. A Nelly dos Santos falou, esse livro, acho que eu vou me apaixonar. A Rosa Alvarenga, parabéns, Sérgio, muita delicadeza e sensibilidade.
Aí, olha, você tem fãs aqui, hein, Sérgio? Olha, tem uma turma aqui te acompanhando. Eu amo Amor de Sete Vidas. Quem falou isso? Deixa eu ver. A Nath. Nath falou, eu amo. Então vamos lá. A Rosa Alvarenga, todos os livros são maravilhosos. Que delícia, né, Sérgio? A gente ter, assim, leitores, seguidores que nos acompanham, que nos apoiam. Isso aí é um resultado de um trabalho bem feito, Sérgio. Parabéns. Então, a Mônica Salles, eu super recomendo todos os livros. Bom, pergunta. Ana Maria Tourinho, deixe uma mensagem de seu mentor espiritual para os escritores do Brasil. Ah, mas aí a mensagem tem que ser do mentor, não é dele. Não é, Sérgio? Fica difícil, né? Vamos fazer o seguinte, a gente combina de uma próxima, tá bom, Ana? Olha, o Josimar Salles, tem previsão de lançamento para o livro sobre as bruxas? Tem. O lançamento dele está previsto, tá, para meados de setembro, outubro. Que legal, ótimo. A Rosa Alvarenga diz assim, na espiritualidade, o que faria além o escritor? Na espiritualidade, o que faria além de escritor? Ah, lá na espiritualidade, o que você faria além de escrever? Bom, fica difícil saber enquanto eu não for para lá. Mas eu acredito que a gente deva dar continuidade em alguma coisa que seja produtiva e seja positiva. Eu acredito que seja, mesmo esse sendo o objetivo nosso aqui, eu acho que a gente continua do lado de lá. É, exato, né? Há uma continuidade, a gente só perde o corpo físico, né? Então vamos tentar seguir o processo. A Márcia Fecchio diz o seguinte: você está escrevendo algum livro no momento? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas confirma para ela. Sim, é um livro aí das bruxas, né? Que inclusive ele está terminando, né? E tem um outro também que eu me inspirei numa advogada, cuja história dela para mim ficou muito interessante. E esse vai ser o outro livro secular que já estou dando prosseguimento nessa inspiração. Certo. A Mônica Salles perguntou, você já respondeu, mas eu vou ler. A Mônica pergunta quando vai ter um novo lançamento. Ele acabou de falar, né? Entre setembro e outubro. O Sérgio Salles pergunta o seguinte: você pode falar um pouco sobre a Anelli? Anelli. A Nélia, minha mentora, né? A gente sempre assim temos um mentor que nos traz, né? Algumas pessoas dão um nome para esse mentor, outras não. O meu amigo Amadeu Ribeiro, por exemplo, ele também propõe as obras dele são espiritualistas, mas ele não coloca o nome do mentor. Então, e criou até uma certa polêmica, porque no meu último livro, né, O Amor de Sete Vidas, eu não coloquei. Foi a Mary que me ajudou também. Mas ela me ajuda em todos, né? E às vezes nós somos ajudados por uma pleiade de espíritos que às vezes nós nem conhecemos pelo nome. Mas o importante, a gente considera o seguinte: por que que eu não coloquei mais o nome da mentora nos livros? Porque ela mesma, em mentalização, me informou o seguinte, que nós devemos dar mais importância para a mensagem do espírito do que o espírito da mensagem, né? Então, daí se tem a Nelly, mas falando propriamente só dela, né? Ela era uma mulher que ajudou muita gente aí há muitos anos atrás. Ela desencarnou e ela continuou nessa seara dela, nesse trabalho dela. E um deles foi ter esse fardo de ter um cara que nem eu para ela colocar as mensagens e trazer essas histórias. Uma das tarefas dela, eu acredito que sejam essas, porque a tarefa de um espírito a gente Certamente. nunca sabe na sua totalidade, né? O espírito de Certamente. luz. A Cristina pergunta o seguinte: você escreve do jeito. Cristina Ciminiello. Você escreve do jeito que vem a inspiração ou você verifica o que está escrevendo? Bom, a Cristina Simiela é uma grande escritora da Vida e Consciência também, nossa amiga. Bom, mas a pergunta dela é se eu escrevo da maneira como eu recebo ou se eu coloco o colorido do médium. Eu faço as duas coisas, porque existem oportunidades que não dá para mudar.
E mesmo que eu queira mudar, eu não consigo através das minhas ideias. Então, só quando se manifestam maneiras de contar melhor o enredo ou a história, aí eu coloco a minha maneira de escrever. Eu não mudo uma história, por exemplo, que ela já está contada, porque, na verdade, eu já recebo essa história com começo, meio e fim. Mas, às vezes, eu tenho a surpresa de fatos novos aparecerem que eu coloco da minha maneira também, mas da maneira como eu escrevo. Perfeito. A Mônica Salles pergunta o seguinte: como foi escrever os livros protegidos? Os protegidos, inclusive, teve até uma possibilidade que foi me encaminhada, não vou mencionar a, a rede, a emissora de TV, mas até de se fazer uma novela dele, tá? Porque é um livro que ele começa na década de 60, no final da década de 60, e ele parte, a história dos personagens, ela vai até 1985. É uma coisa bastante interessante, porque começa o livro com voltou. Essas amigas, elas se perdem Peraí, no tempo. Sérgio. Sérgio, Voltou? você caiu aqui para mim. Engraçado, eu estou ouvindo a tua voz, mas você não está aqui para mim. Não está na tela. Você está na minha tela. Para mim não está. Ah, que graça. Bom, você está aparecendo para todo mundo. Continua, Sérgio, tudo bem, pode falar. Tudo bem? Vamos lá. E aí, essas três meninas, as histórias delas já estavam entrelaçadas, então elas se encontram até 1985. Então, é uma história bastante interessante. Quer dizer, então, se interessou até para um roteiro, foi por isso que, inclusive, eu me interessei e fiz o curso de roteirista, né? Mas até agora, por enquanto, infelizmente, por conta do tempo, eu não consegui colocar isso como um roteiro ainda. Mas Mas é um temos plano, né? É um projeto, né? um projeto. Beleza. Olha só, o pessoal aqui no chat está trocando ideias, viu? Eu quero ler o livro é muito bom, vale a pena ler. Então, eles estão trocando aqui ideias, Sérgio. Que bom. Deixa eu te falar aqui. A Marista Rodrigues fala assim: peraí, já perdi. Tá tão rápido essa linha do tempo. Olha só, a Márcia Fecchio. Desculpa, Márcia, eu não sei se é Fecchio ou se é Fecchio, tá? Me perdoa se eu não estiver lendo seu nome direito. Ela diz o seguinte: acho que cada autor deve receber a instrução. Você acha que cada autor deve receber a instrução ou não do mentor? É uma pergunta. Se você acha que deve ou não receber a instrução do mentor. Olha, a escolha é sempre do médium, é sempre do escritor, não é? Não vamos tratar de uma maneira assim espiritualista. Vamos falar, você de qualquer maneira, se para mim é sempre uma inspiração, ela vem do além, todos, se para mim, né? Isso é uma opinião minha, né? Se todos os escritores são inspirados, então é a escolha daquele que acredita que está recebendo e deve obedecer aquela informação, ou se ele acredita seja melhor a maneira dele. Então, é assim, eu acredito nisso. Tá. Aqui muitos parabéns. Eu já li todos, amei. Leiam, é muito bom. Muitos parabéns. Aí tem a Nívia falando assim: eu tenho o privilégio de ter todos os livros autografados. Uau, isso é que é legal. A Ângela Guerra diz o seguinte: também vou adorar ler sobre os anjos da guarda. Márcia está perguntando: as minhas mensagens estão aparecendo? Estão, Márcia, é porque a linha do tempo está muito rápida aqui para mim. Eu estou lendo o que eu consigo, por isso que eu peço para vocês sempre escreverem com a caixa alta, porque a gente acha mais facilmente, né? Porque a gente está tentando pular os comentários para que peguemos só as perguntas para a gente conseguir ser rápida, tá? Que mais? Sérgio, você é incrível. Sérgio, você é muito inteligente. Ai, que legal. A Sol está perguntando o seguinte: qual o livro que mais te emocionou? Foi o apesar de parecer, ele não está só. Às vezes eu tenho um pouco de restrição de falar sobre isso, mas não tem como negar.
Inclusive, a gente sempre tem um filho que, infelizmente, a gente não quer admitir, mas a gente gosta mais dele, não é? O apesar de parecer foi o que mais me emocionou. Sim, claro que a gente tem preferência. A gente sente às vezes que houve ali uma, eu não sei explicar isso em palavras, mas que a gente acertou no alvo, que a gente conseguiu colocar para fora tudo aquilo que a gente queria, a gente atingiu o objetivo 100% na plenitude, daí a gente fica com essa sensação de que é o preferido, né? É muito bom, assim. Aí a Mônica diz o seguinte, a Mônica Salles, uau, esse Livros Protegidos é maravilhoso. No final, nós realmente conseguimos nos comunicar com o nosso anjo. Muito legal. Sérgio, você poderia, o Jonathan, Sérgio, você poderia comentar sobre a pandemia, sobre uma ótica espiritualista? Opa, pergunta boa. Só que tem que ser em 1 minuto, tá, Sérgio, sua resposta. Sim, vai ser bastante. Eu vou procurar ser rápido, apesar de que esse tipo de resposta, se quiséssemos, levaríamos 2 horas É respondendo. verdade, é verdade. Mas analisando bem rapidamente, nós consideramos o seguinte: eu tive vendo uma matéria outro dia que exatamente a cada 100 anos, foi uma boa colocação essa do Jonathan, porque a cada 100 anos está acontecendo uma pandemia. A pior de todas foi a que acabou com, parece que 8 milhões, né, que foi da época da peste negra, né, que foi há exatos 100 anos atrás também, né? Então, eu acredito que qualquer coisa que aconteça, por exemplo, uma pandemia, é uma consequência daquilo que nós criamos, né? É uma situação que nós criamos e por isso nós temos que lidar com ela. Quando dizem que aqui o que nós fazemos aqui nós pagamos, eu acredito muito nisso também. Por quê? Eu não sei como que surgiu essa última pandemia, mas de qualquer maneira ela não foi uma coisa que surgiu da natureza naturalmente. Foi uma invenção entre aspas, do homem, né? Também não quero acreditar naquele negócio de castigo, né? Não, eu não acredito nisso. Tudo é uma consequência, toda ação gera uma reação. Nós não estamos aqui no Brasil hoje com 5 graus de madrugada e lá em Portugal com 27 durante o dia, porque nós fomos os responsáveis pelo efeito estufa até hoje. Então é nisso que eu acredito. Então até uma pandemia, né, eu não acredito que ela venha como uma prova para ninguém. Pelo contrário, ela vem para você já, neste momento, poder resgatar alguma coisa e nesse contexto, você se alinhar a isso para você poder melhorar a situação e conviver melhor com outras pessoas. Eu acredito nisso. Certo. Agora eu ainda vou te fazer mais umas 2 ou 3 perguntinhas e eu preciso que você responda em 30 segundos, fazer uma mágica aí, Sérgio, para a gente conseguir fazer um pouquinho mais de perguntas, tá? Olha só, a Márcia Fecchio pergunta o seguinte: tem uma curiosidade. Como leitora compulsiva, já tive ressaca literária, mas foi no máximo 3 dias. Você já teve ressaca como escritor? Tipo, ter bloqueio para escrever? Eu acredito que todo escritor tem isso em algum momento. Recentemente mesmo, por conta da vida atribulada, né? Porque eu não sobrevivo como escritor e eu sou da área comercial, encontrar tempo para colocar no papel, aí você precisa obter também um processo criativo, né? Que contribui para que você possa devolver o livro enquanto a editora está pedindo naquele momento. Então, a gente sempre tem, né? A Márcia, por exemplo, ela como leitora, ela diz que ela é leitora, mas eu já vi a biblioteca da Márcia. Ela tem uma estante, ela tem 4 estantes de livros lotadas de livros, não sei quantos mil livros. Então, ela é um caso à parte, porque ela lê demais, né? É uma leitora compulsiva, realmente, muito boa isso, né? Mas o escritor também. É, a Ana Maria Tourinho está perguntando o seguinte: você foi escolhido, aproveite e produza cada vez mais. Não conheço o seu trabalho, gostaria de ler seus livros. Informe onde posso encontrá-los. Os livros podem ser encontrados na internet, eles são encontrados também nas livrarias da Saraiva. Vou mencionar algumas, tá? Aqui na Saraiva, Deixa eu te interromper, Sérgio. Olha só, pessoal, quando o Sérgio fez o processo de entrada para a rede,
eu pesquisei nele na internet, óbvio, a gente estuda sobre os escritores que vão fazer parte da rede. E quando eu cliquei no nome dele, o que veio de site de vendas dos livros dele, os livros dele estão extremamente bem distribuídos. Vocês vão colocar no Google, não é, Sérgio? O nome do Sérgio Chimati, o título do livro que vocês querem, e vai vir vários livros de venda. Agora, você tem opção por canalizá-los para algum site específico, Sérgio? Ou eles podem procurar dessa forma? Na própria editora, se você colocar, por exemplo, num site de busca, como no Buscapé, aparecem várias opções de todos os títulos. É Na isso. Amazon, você tem todos. A Marista Rodrigues está dizendo o seguinte: coração quente, minha pergunta, você acha que meu pai me orientou como o começo do livro e como título? Marister, ele vai receber esse relatório, eu vi que você fez vários comentários sobre o seu livro, mas eu estava focando só nas perguntas dos livros dele. Ele vai receber esse relatório, daí eu vou te pedir, Sérgio, a gentileza de responder a Marister, porque eu acho que para que você responda essa pergunta, você tem que entender o processo dela, tá? Então você vai receber o relatório e vai conseguir entender, tá, ô Esther? Por favor, espera um pouquinho, tá? Ana Maria Tourinho pergunta o seguinte: já participou de mesas com escritores que já nos deixaram? Eu acredito que ela deva estar perguntando se eu já participei de reuniões com escritores desencarnados. Isso daí sempre acontece, tá? No nosso meio, isso daí a gente se reúne até não em mesas, né? Mas a gente se reúne até em sonhos. Fala um pouquinho mais sobre isso, Sérgio, enquanto eu localizo aqui a pergunta da Ângela, que já fez 3 vezes e eu me perdi. Sim. No meio, entre os escritores espíritas, eu tenho, por exemplo, amigos como Marcel, né, Benedetti, que ele já partiu faz tempo. Ele tem pelo menos, acho que 8 obras espiritualistas totalmente dedicadas à espiritualidade dos animais. Nós éramos amigos na oportunidade em que ele era vivo, quando eu trabalhei na editora. Depois que ele partiu para o outro lado, ele também me inspirou com relação a isso, e eu acredito que por isso também surgiu, tanto que a dedicatória que eu fiz no início, na introdução do Amor de Quatro Patas, foi para ele. Então, nessas oportunidades em que a gente tem de contato com os escritores que partiram, isso pode acontecer não só com os espiritualistas, mas também com outros escritores, como foi o caso, por exemplo, não querendo comparar o meu caso, mas o Chico Xavier, ele também psicografava livro de autores que eram seculares, não eram espiritualistas, e a família desse escritor chegou até a reconhecer que as obras realmente eram dele. Não que eu escreva a obra de outros autores, mas que você tenha essa comunicação, você continua tendo essa comunicação, você continua. Certo. A Adriana está lembrando aqui que todos os livros do Sérgio estão à venda na Amazon, tá, pessoal? Também quem tem aí facilidade para comprar na Amazon. Olha só, a Ângela sinalizou que ela fez a pergunta 3 vezes e que eu não li. Eu não estou achando sua pergunta, tá, querida? Desculpa se você quiser perguntar de novo. O único comentário que eu achei seu aqui, eu também vou adorar ler sobre o livro dos Anjos da Guarda. Isso eu já tinha lido, mas eu não achei mais, tá? Desculpa se você quiser fazer novamente. É porque... O que tem a pergunta das bruxas? Mas o que ela quer saber sobre... Eu não sei sobre o livro das bruxas, mas... Ah, para você falar um pouquinho mais sobre o livro das bruxas, Sérgio. Todo mundo está querendo saber disso. Você viu? Está todo mundo curioso. Ô, pessoal, olha só, vocês que estão conhecendo o Sérgio agora, tem que conhecer primeiro os livros já publicados. E daí vocês vão se envolver com o Sérgio e vão ficar esperando ansiosamente. Mas os livros da bruxa, pessoal, das bruxas, só saem em setembro e outubro. Então, assim, nós ainda temos junho e julho para ler. Vamos nos concentrar sobre os livros que já estão lançados, não é, Sérgio? Mas é porque ela parece que já escreveu sobre bruxas e daí ela quer que você comente um pouquinho sobre isso. Mas vamos comentar. Eu vou instigar essa curiosidade. Isso. Eu não vou satisfazer essa curiosidade, eu vou instigar.
Imagina você que através da Inquisição, você foi queimado. Um monte de história você já viu sobre isso. Mas aí, para onde você vai? Como você se comporta nesse lugar onde você vai? Você vai sozinho? Você é acompanhado? Você é ajudado? Você sente as dores? Você tem possibilidade de reaver aquelas pessoas que você conviveu em 1796? Você tem possibilidade de reencontrá-las em 1987, 88? E se você encontrar essas pessoas, mesmo durante o desdobramento, mesmo você encontrando essas pessoas, você não reconhece essas pessoas de momento, mas depois você reconhece essas pessoas e você descobre que ele era o amor da sua vida. O que você faria? Então, e aquelas duas amigas que estavam com você, no mesmo lugar, passando pelos portais da existência onde vocês estavam aprisionadas. Opa, aprisionados? Por que vocês estavam aprisionados? O que causou essa prisão se vocês foram as queimadas? Se as bruxas foram queimadas, por que elas ficaram aprisionadas em algum lugar? O que elas fizeram de errado se a bruxaria nunca foi coisa errada? Opa, peraí, como nunca foi uma coisa errada? Isso é uma questão de opinião, depende do tipo de bruxa. Ela é Wicca, ela é uma bruxa do mal, ela é uma... Quais são, o que é mistificação e o que é verdade? O que pode se considerar uma verdade? Depende da fé das pessoas. Eu acho que agora eu chutei o pau. Agora eu acho que eu instiguei mesmo a curiosidade. O objetivo foi atingido. Foi. A Adriana fez a gentileza de repetir a pergunta que eu não estava achando. Era exatamente isso. Você poderia falar um pouquinho sobre o seu livro das bruxas, tipo título, gênero e sinopse. Você já fez isso. Então, pessoal, olha só. Aí o Álvaro aqui de São Paulo está reclamando, nosso parceiro lá de São Paulo, que tem entrevista aqui no GTV. Eu fiz a pergunta e não fui respondido. Gente, olha só. Quando a live é muito movimentada, cheia de perguntas, realmente não dá tempo da gente fazer tudo. Nós já estamos aí com 1h30 de live. Nossas lives geralmente são 1 hora, mas eu deixei passar porque o Sérgio, na verdade, está chegando agora e muitos de vocês estão conhecendo ele. Vocês da Rede Sem Fronteiras, não os seguidores aí, que temos muitas visitas na nossa sala hoje, estão conhecendo o Sérgio, então eu deixei passar um pouquinho, mas é claro que tem muita pergunta que vai ficar por fazer, assim como os outros entrevistados também acabam perdendo a oportunidade de responder em público, mas eu vou pedir ao Sérgio para fazer essa gentileza de entrar em contato com vocês. Sérgio, se você não tiver o contato da pessoa, se ela não estiver lá no nosso grupo da Rede Sem Fronteiras, você me pede que eu mando, e aí o Sérgio vai responder a vocês, tá bem? Sérgio, é assim, olha, eu quero só comentar mais uma coisinha com vocês. Aqui, ó, no meu celular de apoio, nós dois estamos juntos. Aqui no celular, onde eu estou gravando, só está aparecendo eu. Eu não sei o que aconteceu que não está aparecendo o Sérgio. Mas eu continuei porque no meu celular, no celular do pessoal que está aqui do meu lado, todo mundo está vendo meio. Então eu espero que quando essa live seja feche, né, e o Instagram grave, o Sérgio esteja aqui embaixo, tá bem? Sérgio, olha só. Uma delícia conversar com você. Eu quero muito voltar a conversar com você. Nós vamos ter oportunidade. Olha aí, pessoal, que segue o Sérgio. O Sérgio vai ser convidado para dar uma palestra na Feira do Livro de Lisboa, de primeira mão aí para vocês. O Sérgio vai ser convidado para dar uma palestra nesse cenário internacional, que é a Feira do Livro de Lisboa, e vocês estão todos convidados a participarem. Nós vamos informar toda a programação em meados de agosto, começo de agosto, meados de agosto, nós vamos informar a vocês sobre a programação. De antemão, eu já informo que os livros do Sérgio estarão na Feira do Livro de Lisboa, serão apresentados aqui ao público lusitano, nesse importante palco internacional, e eu quero muito que vocês possam acompanhar isso, tá? E conhecer o Sérgio um pouquinho mais. E quero também convidá-los a continuar conosco todas as segundas e quintas-feiras, nós vamos apresentando os nossos autores aqui da Feira do Livro de Lisboa e, sobretudo, da Rede Sem Fronteiras. Mas nessa primeira turma da Feira do Livro de Lisboa. Sérgio, por favor, eu passo a palavra a você para você fazer suas considerações finais. Um minutinho para você. Obrigado. Bom,
em primeiro lugar, né, agradecer a todos vocês que nos assistiram, né, e que participaram, porque vocês se consideram meus fãs, eu me considero fã de todos vocês. O trabalho da de Andréia com a equipe lá em Portugal, agora deve ser mais de 1 hora de Andréia. Que horas são aí? Aqui já são 2 da manhã. 2 da manhã. Tá? Essa daí é a balada da de Andréia e a equipe dela. Então, muito obrigado. Minha prima Fátima está lá também, em Portugal, né? Acordada até agora, assistindo apoio da família. Agradecer a todos, enfim. E uma mensagem de esperança que nós temos é que no momento de pandemia que nós estamos passando, todos nós, sejam quais forem os problemas que nós tivemos que superar, cada um na sua vida, né? Que se não fosse de uma maneira, seria de outra, porque, como já dizia o mestre, a felicidade não é deste mundo, mas aqui nós podemos ser felizes se nós acreditarmos na felicidade. Então, eu desejo para vocês que essa superação acontece para todo mundo. Logo, logo, todo mundo vai estar vacinado e podendo tirar a máscara e abraçar o seu próximo aí dentro de casa, fora de casa, tá bom? E vamos conversando. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até breve. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de vir participar do nosso programa, se apresentar aqui para o nosso público. Muito obrigada também a todos os seus seguidores que vieram nos prestigiar. Uma alegria, Sérgio, uma alegria realmente, verdadeiramente, receber você na Rede Sem Fronteiras. Além de tudo, além de todo esse talento, né, que já é uma coisa notória, perceber que você é uma pessoa tão elegante, tão gentil, né, com uma relação tão boa que a gente já construiu. Assim, de fato para a gente edificante ter você entre nós. Então, receba a minha gratidão por essa oportunidade, por você fazer parte da nossa equipe, e nós desejamos todo sucesso para você, tá? Que você possa colher realmente tudo aquilo que você vem plantando ao longo dos anos, e que cada leitor seu possa realmente absorver aquelas mensagens significativas que você coloca na sua obra e que possam fazer, né, da vida deles algo melhor ainda, né? Então, muito obrigada, viu? E eu queria, mais uma vez, convidar vocês para estarem conosco na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, nós teremos 2 entrevistas, uma seguida da outra, né? A primeira começando às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal. Nós conversaremos com a escritora Arailda Gomes, de Minas Gerais. E a segunda, Sérgio caiu, e a segunda às 20h30 do Brasil, 0h30 de Portugal, com a escritora Astrid Kempfel Beutler, de São Paulo. Então, essas 2 queridas estarão aqui conosco e nos contarão um pouquinho de suas histórias, sobre seus livros, e vai ser muito legal. Meus amigos, muito obrigada por estarem conosco até agora e até a próxima. Boa noite, fiquem com Deus.